que usar ureia na época seca do ano? Por que, professor, todo suplemento que eu compro de época seca do ano tem ureia? Todo proteinado tem ureia, todo proteico energético de seca tem ureia, tem o sal nitrogenado, tem o sal ureado. Por que usar ureia na época seca do ano? Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode sim contribuir com o crescimento desse canal simplesmente curtindo o vídeo, se inscrevendo em nosso canal, compartilhando essa aula, essa informação com no mínimo 10 pessoas, 10 amigos, 10 grupos de WhatsApp, 10 grupos ligados ao agronegócio. Fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional e eu serei muito grato. Você estará contribuindo com o crescimento desse canal e eu serei muito grato. Por que usar ureia na época seca do ano, professor? Me explica. Eu vou te explicar. O que nós devemos suplementar? Primeiro, o que nós devemos suplementar na época seca do ano? O que suplementar na época seca do ano? O que eu devo suplementar na época seca do ano, professor? Proteína. Por que proteína, professor? Porque na época seca do ano, as pastagens se encontram com baixo teor de proteína. E isso vai limitar o ganho de peso dos animais, porque vai limitar o crescimento das bactérias do rumen. Qual o teor de proteína bruta que um pasto tem na época seca do ano, professor? Abaixo de 7%. O teor de proteína bruta abaixo de 7% já começa a limitar o crescimento das bactérias do rumen. Na época seca do ano, um pasto de braquiária vedado vai ter em torno de 5, de 4, 5, 6% de proteína bruta no máximo. Então, essa falta de proteína já começa a limitar o crescimento das bactérias do rumen e isso vai afetar no ganho de peso dos animais. Mas por que usar ureia, professor? Até agora o senhor não respondeu por que usar ureia. Calma que eu vou chegar lá. Então, na época seca do ano, eu preciso suplementar os animais com proteína. Mas qual proteína, professor? Que tipo de proteína, professor? Proteína degradável no rumen. Nós temos dois tipos de proteína. A proteína que é degradável no rumen e a proteína não degradável no rumen. A proteína degradável no rumen é aquela que o próprio nome já diz, ela vai se degradar no rumen. Ela vai ser utilizada pelas bactérias do rumen. A proteína não degradada no rumen, ela vai passar pelo rumen intacta e ser absorvida lá no intestino delgado. O farelo de soja, professor, é proteína degradável no rumen ou proteína não degradável no rumen? O farelo de soja tem uns dois. O farelo de soja, uma parte dele é proteína degradável no rumen, outra parte dele é proteína não degradável no rumen. E a ureia, professor? A ureia é 100% degradada no rumen. É uma fonte de proteína degradável no rumen. Por isso que eu uso a ureia nos suplementos. Porque ela é uma fonte de proteína degradável no rumen. Tá bom, professor, mas já entendi. Mas o que tem a ver proteína degradável no rumen? O que tem a ver isso com ganho de peso? Simples. As bactérias do rumen, elas precisam de nitrogênio para se multiplicar. Elas precisam de proteína para se multiplicar. Na época seca do ano, o pasto está com baixo teor de proteína. Ao fornecer a ureia via sal mineral, via proteinado, fornecendo essa ureia via sal mineral com ureia, via proteinado, eu estou fornecendo essa ureia. Quando chegar no rumen, as bactérias do rumen conseguem pegar o nitrogênio da ureia e transformar essa ureia em proteína microbiana. Então, na época seca do ano, eu estou precisando de uma fonte de proteína degradável no rumen, para nutrir as bactérias do rumen, para fornecer nitrogênio para as bactérias do rumen. Então vamos lá. Na época seca do ano, olha lá, a forragem, o pasto está com baixo teor de proteína bruta, menor que 7%. Isso vai limitar o crescimento das bactérias que digerem fibra. As bactérias do rumen, olha lá. O rumen, ele é cheio de bactérias. Ó. O rumen,
Você sabe que o ruminante tem 4 estômagos, né? Tem o retículo, o rumen, o omaso e o abomaso. Tá faltando aqui só o omaso. O rumen é o maior deles. Aqui no rumen tem bilhões de bactérias, olha lá. Ó. Aqui nós temos as bactérias, aqui nós temos os três micro-organismos presentes no rumen. No rumen tem fungo, aqui ó, fungo, tem os protozoários, são os maiores aqui, mas a grande maioria são bactérias. Tá? Então o rumen tem bilhões de bactérias. Aqui no rumen tem bilhões de bactérias. Aqui, ó, os 4 estômagos do bovino, né? Tem o esôfago, tem o retículo, o rumen, o omaso e o abomaso. O rumen tem bilhões de bactérias. Bilhões. E essas bactérias precisam de quê? De nitrogênio para sobreviver, para se multiplicar. A bactéria é proteína pura. Se não tiver nitrogênio, ela vai morrer. Na época seca do ano, o pasto está com baixo teor de proteína. Então, o pasto está com um teor de proteína menor que 7%. Isso vai limitar o crescimento dessas bactérias aqui. Ó. E são essas bactérias aqui que digerem a fibra, que digerem o carboidrato, que digerem o pasto. Então, quando eu forneço a ureia via sal mineral, via proteinário, eu estou fornecendo nitrogênio para essas bactérias aqui se multiplicarem. Se eu tenho mais bactéria no rumen, eu tenho mais bactéria para digerir o capim, para fermentar o capim, para produzir energia. Eu vou ter mais proteína microbiana, por isso que o animal ganha peso. Então, por que usar ureia na época seca do ano? Por que fornecer ureia? Porque a ureia é fonte de nitrogênio não proteico. Você pode comprar um sal mineral, você vai ver NNP, aquilo ali é nitrogênio não proteico, aquilo é a ureia. A ureia é um nitrogênio não proteico, que a bactéria pega o nitrogênio da ureia para se multiplicar. É a comida da bactéria. É uma coisa, você precisa de arroz e feijão para você crescer, né? O arroz, você pega o feijão é proteína, o arroz é energia. Você precisa dos dois. Você precisa do arroz, que é energia, e do feijão, que é a proteína. Você comer só arroz, vai estar faltando a proteína. Você comer só feijão, está faltando energia. A bactéria é a mesma coisa. O pasto é o arroz. A ureia seria o feijão. A ureia, o farelo de soja, o proteinado é o feijão. Então pega o arroz com feijão, você vai ter um crescimento, você vai crescer. A bactéria é a mesma coisa. O nitrogênio da ureia mais o carboidrato do pasto é arroz com feijão. A bactéria cresce. Então, olha só. Se eu não suplementar, eu vou ter um menor crescimento de bactérias que digerem fibra, eu vou ter uma menor população de bactérias celulíticas no rumen, eu vou ter uma menor digestão microbiana da fibra, um menor consumo de pasto, uma menor produção de proteína microbiana e ácidos graxos voláteis. Com isso o animal perde peso. Então na seca, se eu não fizer nada, as bactérias vão morrer no rumen lá, não vou ter nitrogênio, não vou ter feijão para elas comerem. Vai ter menos proteína microbiana, vai ter menos energia. O animal vai comer menos capim, porque tem menos bactéria para digerir o capim. Então, na seca, eu preciso priorizar o quê? A nutrição das bactérias. A nutrição dos micro-organismos do rumen. Preciso alimentar as bactérias primeiro, porque é elas que vão digerir o capim. Então, eu forneço nitrogênio para alimentar essas bactérias que estão no rumen. Eu penso em nutrir as bactérias do rumen primeiro. E eu posso começar com um simples sal mineral com 30% de ureia. Eu vou mostrar na próxima aula. Eu posso começar com sal mineral com ureia. Já ajuda. É o ideal? Não. O ideal é um proteinado de baixo consumo, que é melhor do que o sal mineral com ureia. Por quê? Porque o mineral, o suplemento proteinado de baixo consumo, já vai ter uma fonte de energia a mais, que é o milho. Já vai ter uma fonte de proteína verdadeira, que é a soja, que já fornece a proteína prontinha para a bactéria. Já vai ter um consumo melhor, porque o boi gosta de comer a soja, gosta de comer o milho. Vai ter um consumo um pouco maior do que o sal mineral com ureia só. A ureia não tem boa palatabilidade. Então, se eu coloco só sal mineral e ureia, o boi vai lamber só 50 gramas. Já ajuda. Pelo menos está fornecendo ureia. Mas quando eu forneço um proteinado de baixo consumo, 1 grama por quilo de peso vivo, um boi de 300 quilos come 300 gramas já.
E ali já tem milho, soja, já tem ureia, já tem mineral, já vai incrementar um ganho de peso melhor. Tá? O proteinado também tem ureia, só que ele tem ureia e soja e milho. Isso vai aumentar o consumo. Então aqui, é o que eu estava falando, aqui eu tenho a proteína, aqui eu tenho a ureia, olha lá. Eu tenho a proteína que escapou da degradação, essa é a proteína não degradada no rumen, olha lá, ela escapa da fermentação ruminal e vai ser degradada lá no intestino delgado. Tem a proteína não degradada no rumen e a proteína degradada no rumen. A ureia, por exemplo, olha lá, a ureia, quando eu forneço a ureia, ela é 100% degradada no rumen. A ureia, quando chega no rumen, ela se converte em amônia. A amônia é NH3. A fórmula da amônia é NH3, nitrogênio. A bactéria, os micro-organismos, a bactéria, né, pega o nitrogênio da amônia, mais a energia do pasto seco, olha lá. O pasto seco fornece energia na forma de carboidrato, celulose. Por isso que as bactérias que gerem celulose são bactérias celulolíticas. Então as bactérias pegam o nitrogênio da amônia mais a energia do capim. A amônia seria o feijão, o pasto seria o arroz. Feijão com arroz, ela cresce, tem a multiplicação dessas bactérias que formam a proteína microbiana. Existem bilhões de bactérias no rumen, então é produzida mais proteína microbiana. Essa proteína microbiana, quando morre, a bactéria quando morre, vai lá para o intestino delgado. E lá a bactéria é digerida e absorvida na forma de aminoácidos. E esses aminoácidos formam o corpo do animal, o músculo, o leite, o crescimento fetal, a pele. Então é isso que acontece quando eu forneço a ureia para o animal. A ureia chega no rumen, a ureia é uma fonte de proteína degradável no rumen, ela é 100% degradada no rumen. Chega no rumen, a ureia é convertida em amônia, as bactérias pegam o nitrogênio da amônia, fazem a proteína microbiana. A amônia, a ureia seria o feijão, a energia do pasto seria o arroz. Arroz com feijão, proteína microbiana. Os bilhões de bactérias que tem no rumen, elas vão morrendo, vão nascendo outras, vão se multiplicando, vão morrendo, e aí essa bactéria vai ser absorvida lá no intestino delgado. Professor, e o excesso de ureia? O excesso de amônia? O excesso de amônia volta aqui para o sangue, ó, sai do rumen, vai para o sangue, chega lá no fígado, o fígado converte o excesso de amônia, porque a amônia no sangue é tóxico. O que mata o animal é excesso de amônia. O excesso de amônia sai do rumen para o sangue, chega no sangue, o fígado converte a amônia em ureia, e essa ureia volta de novo para o rumen via saliva. A saliva do boi tem ureia, sabia? A ureia volta de novo para o rumen via saliva ou via difusão pelo sangue, e uma parte da ureia é excretada via urina. Tá? Pessoal, tem algum risco do animal intoxicar, fornecer ureia? Só se você errar na dose e não adaptar os animais. Tá? E não pode deixar também, se bem que na época seca do ano você não vai ter chuva, né? Mas em algumas regiões tem alguma chuvinha esporádica. Não pode deixar formar sopão. Não pode deixar acumular água no coxo. Tá? Por isso que é bom ter sempre coxo furado, que aí não vai acumular água. Tá? Então essa aqui é a questão da ureia. Então, quando eu forneço a ureia, quando eu forneço um suplemento rico em proteína degradável no rumen, um sal mineral com ureia, ou um proteinado de baixo consumo que tem ureia, eu estou nutrindo as bactérias celulolíticas do rumen. Eu estou aumentando a população de bactérias no rumen. Eu vou ter uma maior digestão da fibra, do capim. Com isso, aumenta o consumo de pasto, aumenta o consumo de capim, aumenta o ganho de peso, aumenta a produção de proteína microbiana, aumenta a produção de ácidos graxos voláteis. O animal ganha peso. Então, o objetivo da suplementação na seca é nutrir as bactérias celulolíticas do rumen, aumentar essas bactérias aqui no rumen. Que aí, aumentando as bactérias, vai aumentar a digestão do capim, aumentar a produção de energia, aumentar a proteína microbiana e o animal vai ganhar peso. Então, o objetivo na seca é atender às exigências nutricionais dos micro-organismos do rumen. Tá? E quando eu forneço um suplemento proteinário, eu estou promovendo o quê? Um efeito aditivo. Aumenta o consumo do pasto. Quando eu forneço um proteinado, aumenta o consumo do pasto. É o chamado efeito aditivo. Tá? Então o que acontece? A proteína degradável no rumen via suplemento mais a celulose, que é a energia do pasto,
aumenta a síntese de proteína microbiana no rumen. Tá? Então, seria feijão com arroz, proteína mais energia. Ureia ou suplemento mais pasto seco, aumentando a proteína, a síntese de proteína microbiana do rumen. Tá? Lembrando que a ureia é uma fonte de proteína degradável no rumen, 100% degradada no rumen. Chegando no rumen, a bactéria vai pegar o nitrogênio da ureia e transformar em proteína microbiana. Tá? Só as bactérias do rumen conseguem fazer isso. Se fornecer ureia para um suíno, ele não consegue fazer isso, ele morre, porque a ureia vai ser absorvida na forma de amônia, vai virar amônia, vai ser absorvida no sangue na forma de amônia. O suíno não tem rumen, não tem bactéria no rumen para usar essa ureia. Então eu não posso usar ureia para cavalo, eu não posso usar ureia para suíno, eu não posso usar ureia para aves, tá? Porque eles não têm rumen. Só o bovino tem rumen. E na verdade não é o bovino que usa a ureia, são as bactérias do rumen que usam a ureia. Por isso que só o bovino consegue aproveitar esse nitrogênio da ureia para o animal ganhar peso. Então nós temos aqui os suplementos ricos em proteína degradável no rumen. Eu posso começar com sal mineral com ureia, chamado também de sal mineral ureado, sal mineral nitrogenado, que geralmente tem 30% de ureia, vou falar na próxima aula. Um sal mineral proteinado, tá? Que você vai ter um proteinado de baixo consumo, de 1 grama por quilo de peso vivo até 3 gramas por quilo de peso vivo. Tá? Geralmente o proteinado de baixo consumo é de 1 a 2 gramas por quilo de peso vivo. E o suplemento mineral proteico energético, aquele que você fornece em torno de 3 a 5 gramas por quilo de peso vivo. Tá? Vou fazer aulas explicando cada um desses aí. Sal mineral com ureia, sal mineral proteinado de baixo consumo e sal mineral proteico energético, para a época seca do ano. Bom? Então seria isso, né? A suplementação com ureia, ela visa estimular o crescimento das bactérias do rumen, aumentar a digestão do capim, aumentar o consumo do pasto, que a gente chama de efeito aditivo. O suplemento aumentando o consumo do pasto. Isso é muito bom, né? Geralmente, para suplementação de seca, você usando um proteinado de baixo consumo, para cada R$1 investido, você ganha R$3 de retorno. Tá? Então é muito bom. Tá? Então, esse efeito aditivo é justamente isso, né? O suplemento está estimulando o consumo do pasto. Chegamos ao final de mais uma aula. Nessa aula eu expliquei por que fornecer ureia para os bovinos na época seca do ano. Essa informação foi útil para você, se ela te ajudou de alguma forma. Se ela foi útil para você, se ela te ajudou. Se foi uma informação que você não sabia, que vai ajudar a aumentar a sua produção, então curta o vídeo, inscreva no nosso canal, compartilhe essa informação com no mínimo 10 pessoas. Fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento da pecuária nacional, e eu serei muito grato a você. Bom? Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família, seus negócios, seus filhos, sua casa, seu lar, sua fazenda, sua produção, seu gado, seus animais, seus pastos. Que você venha prosperar aqui na terra. Que a prosperidade é natural, é dom de Deus. Você nasceu para prosperar. Deus te abençoe abundantemente. Até a próxima aula.